Bom dia, estamos de volta aqui para conversar com vocês hoje, neste momento, sobre a importância das vacinas e os motivos da não vacinação. Algo tão importante, as vacinas são instrumentos essenciais para a saúde e qualidade de vida, e algumas pessoas, infelizmente, entendem o contrário. Para ajudar a gente a saber um pouco mais sobre esse processo, como as coisas acontecem, convidamos o Dr. Guido Levi, há mais de uma década na diretoria da SBIM, já passou pela presidência, foi vice-presidente da SBIM e é diretor da SBIM até hoje, um dos maiores colaboradores da Sociedade Brasileira de Imunizações. Doutor Guido, um prazer ter o senhor aqui conosco na web rádio Vacinação e Longevidade da SBIM. E seja muito bem-vindo. Obrigado. Doutor Guido, queria começar perguntando ao senhor qual a contribuição, qual a relevância da vacina na evolução da humanidade? O que nós devemos a esse instrumento de promoção da saúde? Ricardo, você sabe que no ano de 1999, o Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos da América fez uma análise de quais foram as intervenções que mais influíram no tempo e na qualidade de vida dos habitantes daquele país durante o século XX. E, em primeiro lugar, ganhou as imunizações. De fato, quer dizer, as imunizações, calcula-se que nos últimos 2 séculos aumentaram em cerca de 30 anos o tempo de vida médio da população do mundo. Fantástico. Isso, quer dizer, significa que pessoas deixaram de morrer precocemente porque estavam protegidas contra infecções que matavam muito, né? Veja, na Europa, nós tínhamos 400 mil mortes por ano pela varíola. Que foi erradicada pela vacinação. Hoje, 400 mil mortes por ano na Europa toda. Na Europa. Quando a doença chegou, através dos espanhóis, chegou até a América Latina, morreram 3 milhões de nativos só de varíola. Hoje, os médicos jovens nunca viram um caso dessa doença que foi erradicada da face da Terra. Você veja, o sarampo, por exemplo, era a segunda causa infecciosa de mortalidade nas crianças no Brasil e no mundo todo. Os médicos dos últimos 20, 30 anos nunca viram um caso de sarampo. Eles podem ter visto fotografias em livros, mas eles nunca viram um caso. Quer dizer, agora reapareceu por causa do problema justamente da redução nos índices de vacinação. Eles nunca viram um caso. A poliomielite, não tinha quem não conhecesse um caso de criança andando com muletas ou com artefatos mecânicos. Essas as que tinham mais sorte, porque aquelas que tinham uma evolução pior eram aquelas que ficavam naquele pulmão de aço para o resto da vida. O pulmão de aço era um equipamento que elas tinham que ser mantidas como ali. Elas tinham paralisia dos músculos respiratórios, com o pulmão de aço elas podiam viver dentro do aparelho, com a perspectiva de nunca mais sair de dentro do aparelho. Estavam condenadas a ter uma vida vegetativa quase ali. Olha, elas tinham uma vida, eu diria, intelectual e mental muito melhor do que a gente podia imaginar. Quando eu visitei o pulmão de aço, o setor de pulmão de aço do Hospital das Clínicas, foi uma das coisas mais chocantes em toda a minha carreira. Mas era curioso porque a gente entrava e essas crianças sentiam o nosso mal-estar e elas puxavam conversa, sorriam, etc., para nos colocar à vontade. E muitos deles estudavam, aprendiam a pintar com a boca, aprendiam a fazer coisas que você nunca imaginaria ser possíveis. E, no entanto, a força de vontade, etc., predominava e elas conseguiam ter um simulacro de vida normal lá dentro. Mas condenadas a ficar dentro daquelas 4 paredes. Hoje fecharam esse departamento porque não tem mais nenhum caso de sobrevivente em pulmão de aço. E pólio, hoje em dia, tem 2 países do mundo, praticamente, né? O Paquistão e o Afeganistão. E pode ser que seja erradicada nos próximos anos.
Então, também desde que a gente consiga manter as taxas de cobertura vacinal contra a doença, né? Esse é um aspecto interessante, doutor. Então, é isso que eu pergunto quando eu faço uma palestra para médicos e enfermeiras sobre o assunto, e tem sempre aqueles que são os contestadores, os antivacinistas, etc., né? Eu pergunto, quem de vocês já viu um caso de varíola? Ninguém. Quem de vocês já viu um caso de sarampo? Ninguém. Quem de vocês já viu um caso de pólio? Ninguém. Como é que vocês acham que essas doenças desapareceram de circulação? Foram raios cósmicos que vieram aqui acabar com essas doenças? Não, minha filha. Foi efeito das imunizações. Graças às imunizações é que nós estamos livres dessas doenças. Mas é fundamental mantermos esses níveis de imunizações, porque qualquer descuido, nós podemos ter um retorno ao passado. Por exemplo, o sarampo, nós estamos vendo agora um exemplo. Cai o índice de vacinação, existe casos em outros países, e até mesmo no Brasil, o que aconteceu? Vieram visitantes que trouxeram a doença de volta para cá, e nós tivemos número elevado de casos de sarampo no nosso meio. Porque temos pessoas brasileiros que não tomaram a vacina. O problema não é de quem... Porque ninguém se infecta porque quer, né? Ah, vou ficar doente hoje, né? E vou transmitir para você. Não é, ninguém faz isso, né? Agora, se temos as pessoas prevenidas, vacinadas, a infecção não ocorre, né? E aí você tem que levar em conta o seguinte, que a vacinação é um ato de proteção individual, sem dúvida, mas é um ato de proteção coletiva. Tem repercussão na comunidade. Tem repercussão em toda a comunidade. E na medida em que você se vacina, você está ajudando a proteger a sua comunidade. E essa comunidade começa dentro de casa, né, doutor Guido? Porque às vezes a gente fala que a comunidade não tem nada a ver com fulano, mas você tem a ver, pelo menos, tem a ver com todo mundo. Mas se não está preocupado com o vizinho do outro lado, se preocupa pelo menos com quem está dentro da sua casa, né? Porque dessa forma, quando você se vacina, você evita transmitir para um bebê, para um idoso, para alguém que não pode tomar a vacina, que está vulnerável, né? Sem dúvida. E você veja, mesmo no Brasil, tem dados que são tão marcantes que não dá para alguém dizer eu desconheço essa realidade. A previsão de vida, tempo de vida, para um brasileiro, aumentou 30 anos também, mas desde 1940 para cá. Não precisou 2 séculos, de 40 para cá. Agora, você pega esses 40 anos, você pode dizer, melhorou porque melhorou a situação socioeconômica, melhorou porque melhorou o saneamento básico, etc. Mas se você pega esses 40 anos para cá, que é onde nós temos estatísticas, você veja que de 1940 a 1970, aumentou um tiquinho. De 1970 para hoje, aumentou a grande maioria desses 30 anos. O que aconteceu em 1970? Por quê? Porque na década de 70 se criou o Programa Nacional de Imunizações, as vacinações começaram a chegar aos cantos mais remotos desse país e nós atingimos índices de imunizações elevadíssimos, que tornaram o nosso programa um orgulho em termos de saúde pública, reconhecido internacionalmente. E nos últimos anos nós estamos vendo que uma queda nesses índices, um retrocesso que a gente não pode permitir. Essa é uma área que não permite retrocessos, nós não temos saudades do passado na área dessas infecções. É inadmissível, né, você imaginar que em 2018, existindo todo esse histórico que comprova o sucesso, a eficácia, a segurança das vacinas, a gente já conseguir conseguir chegar numa condição em que doenças importantes não ocorrem mais, ou não ocorrem com a frequência que ocorriam antes, e a gente voltar a ter uma criança, ou até mesmo um adulto, com sarampo, né? Voltar ao risco de perder a eliminação, o status de eliminação da poliomielite e amanhã se deparar com um bebê que não vai ter o futuro que poderia ter se ele sobreviver à infecção, porque não tomou uma simples vacina. Pois é, mas a mídia eletrônica aceita tudo. Nós vimos agora mesmo um vídeo de uma reunião de um grupo antivacinista americano em que eles informavam
que as vacinas não servem para nada. Elas falar... são só um veneno perigoso, mas que elas não trazem nenhum tipo de benefício, que nenhuma doença é protegida através da vacinação. Ou seja, tudo isso que nós falamos não existe para eles. Para essas pessoas. Para essas pessoas. E você vê coisas curiosas. Por exemplo, ontem nós tivemos uma palestra em que se apresentou o trabalho de vacinação de febre amarela, que foi feito pelo pessoal de enfermagem de uma pequena cidade do interior de Minas, com enorme empenho. E eles vacinaram no posto de saúde, mas vacinaram de casa em casa, porque eles queriam proteger, era uma cidade de menos de 10 mil habitantes, queriam proteger todo mundo. E protegeram todo mundo, menos um, que se negou a tomar vacina. Disse, eu não tomo vacina. O que aconteceu? Eles tiveram mortalidade de um caso nessa cidade, foi justamente essa pessoa, sabe? E você atribui isso o quê? A coincidências? Quer dizer, não, porque o sarampo ele vem em ciclos. Não é verdade. O sarampo a gente tinha todos os anos, o ano inteiro. Quer dizer, tinha uns períodos em que tinha um pouquinho mais, um período que tinha um pouquinho menos, mas nunca se passou período sem a doença. E a doença desapareceu. Como? Foi através da vacinação. Quer dizer, não tem como negar isso aqui. Quer dizer, os dados científicos permitem contradizer todas as alegações desses grupos antivacinistas. Falar, não, porque a vacina tríplice viral causa autismo. Bem, hoje em dia, a gente sabe que o trabalho de 1998 do Wakefield, que foi publicado no Lancet, era uma fraude. Foi o primeiro trabalho que foi retirado dos arquivos do Lancet em 200 anos. Lancet, para quem não sabe, é uma das publicações científicas mais importantes no mundo e que admitiu a falha de ter aceitado um artigo depois para publicação que era uma fraude, né? Que era uma fraude. O Wakefield, ele perdeu o registro médico depois, não foi isso? Ele foi cassado no Reino Unido, mas agora ele mora nos Estados Unidos, onde ele faz palestras. E ganha dinheiro com isso. Ganhando dinheiro com isso e causando estragos. Por exemplo, ele fez palestras numa comunidade de imigrantes da Somália, no estado de Minnesota, explicou que a vacina do sarampo era ruim, que eles não deviam tomar. E teve uma epidemia de sarampo entre esses imigrantes da Somália, após a palestra dele. Quer dizer, ele continua causando estragos, mas ele foi cassado, mas não foi proibido de falar. E veja o que aconteceu depois dessa cassação dele, retirada do artigo da revista, e a comprovação de que era uma fraude, porque ele foi contratado por uma firma de advocacia que tinha interesse em processar os fabricantes e os aplicadores de vacina. Buscando indenizações financeiras. Indenizações. Depois de tudo isso ser desmascarado, foram feitos 3 grandes estudos, um nos Estados Unidos, um na Europa e um na Ásia, mostrando que não tinha nada a ver autismo com imunização. No entanto, até hoje, são 20 anos, não se recuperaram os índices de vacinação nesses países todos, porque o estrago que ele fez é que nem quando você faz uma calúnia contra uma pessoa. Sujar o nome de uma pessoa é fácil, agora limpar depois é muito mais difícil. E a mesma coisa, quer dizer, você dizer que uma vacina é perigosa, que ela mata ou que ela causa efeitos colaterais terríveis, é facílimo. Agora, depois você comprovar que isso não é verdadeiro, exige um trabalho enorme, uma dedicação enorme, uma divulgação enorme, porque as pessoas ficam assustadas, né? É verdade. Um desses esforços de informação correta, né? A SBIM, a Sociedade Brasileira de Imunizações, tem o prazer de ter no seu site um livro escrito pelo Dr. Guido, que é um grande pesquisador dessa área toda, infectologista. Aliás, doutor Guido, eu vou cometer aqui uma indiscrição. O senhor é uma pessoa extremamente discreta, mas eu acho que é importante, quem está nos ouvindo, quem está nos acompanhando, saber um pouco da sua experiência. O senhor é infectologista, dirigiu lá em São Paulo importantes instituições de saúde. Fala um pouquinho sobre a sua experiência.
Eu fui infectologista durante mais de 4 décadas no Hospital do Servidor Público Estadual de São Paulo. Mas eu fiquei afastado 6 anos porque eu fui diretor do Instituto de Infectologia Emílio Ribas. Que é um dos principais centros de infectologia no país. Mas depois eu decidi encerrar a minha carreira na minha casa público, original, depois... né? A gente volta para o local de origem. Ele integra também o CETAI, que é o Comitê Técnico Assessor em Imunizações do Ministério da Saúde, e o CEPAI, que é a Comissão Permanente de Assessoramento e Imunizações do Estado de São Paulo. Então, e o Dr. Guido fez uma ampla pesquisa, buscando a literatura científica, todas as evidências científicas que dão sustentação à informação de que as vacinas, de fato, são instrumentos de promoção da saúde pública, de longevidade. Esse material resultou no livro Recusa de Vacinas, Causas e Consequências. Esse livro está disponível para download no site da Sociedade Brasileira de Imunizações, www.sbim, S de sapato, B de bola e M de Maria.org.br. Entra lá, tem a aba Publicações, Livros, e você vai encontrar o livro do Dr. Guido para você baixar, se informar, tirar dúvidas e depois, se continuar com alguma dúvida, até mandar e-mail para a gente na Sociedade Brasileira de Imunizações, que especialistas como o Dr. Guido e tantos outros que integram a diretoria da sociedade vão ter o maior prazer em responder. Dr. Guido, fala um pouquinho para a gente sobre o Recusa de Vacinas, Causas e Consequências. O que o leitor encontra nesse livro? Bom, primeiro ele encontra um histórico das vacinas e o impacto que elas tiveram no mundo todo. Depois nós fazemos uma análise de quem são os grupos contra a vacina, quem são os indivíduos que recusam a vacina. E nós dividimos isso entre os profissionais de saúde que recusam a vacina, por exemplo, os médicos que não prescrevem a vacina para os seus clientes, e a recusa em não médicos, não nos leigos, por motivos filosóficos, religiosos, por medo dos eventos adversos, ou até por simples descuido, né? Que também é uma causa frequente. E analisamos dentro desses grupos quem é que recusa a vacina, porque não dá para generalizar, falar, motivos filosóficos. Quem são um exemplo clássico nesse sentido? Os antroposóficos. Os antroposóficos são contra as imunizações. Mas, na verdade, são um número razoável, mas a Sociedade Brasileira de Antroposofia é favorável a todas as imunizações, inclusive ao Programa Nacional de Imunizações. Aí você fala, entre os profissionais de saúde, os homeopatas. Mas hoje a maioria dos homeopatas prescreve praticamente todas as vacinas e segue o esquema do Programa Nacional de Imunizações. Existem alguns que têm ideia diferente para uma ou outra vacina, ou o intervalo entre elas, etc., mas a grande maioria segue as imunizações prescritas pelo nosso programa. Em relação aos eventos adversos, você tem muita gente que não tem onde encontrar informações que tranquilize relativamente ao fato de que as vacinas podem ter eventos adversos? Podem, geralmente de pequena monta, e muito, muito menos importantes do que os eventos causados pela doença que elas estão protegendo. Mas você vê, de vez em quando, esse exemplo do Wakefield foi um exemplo bom, mas entre nós, você lembra quando foi feita a vacina do HPV? Sim. E teve aquele grupo de meninas de Bertioga que ficou paralisada, etc. E que não estão paralisadas. Não, elas saíram do hospital, elas foram estão vivendo a vida normalmente. Santos, não tinham nada, né? Era só um quadro relacionado com o medo da imunização. Ansiedade, é um quadro de ansiedade, etc. Que é um quadro que acontece, que é muito comum entre adolescentes, não é isso, doutor? Pois é, não é só com vacinas, com qualquer injeção que se aplique pode acontecer isso daí, né? Mas o que aconteceu? Graças à divulgação que esse episódio teve, a primeira etapa de vacinação contra o HPV, a primeira dose, teve um comparecimento elevadíssimo. Na segunda, nós caímos para quase metade e teve que fazer um trabalho enorme para
chegar perto dos números da primeira dose, porque esse temor não foi contraditado adequadamente logo depois. E a gente já tem uma história bonita para contar no mundo, né, em relação à prevenção. A vacina contra o HPV é um vírus associado ao câncer do colo do útero, ao câncer de pênis, ao câncer de boca, ao câncer de garganta, orofaringe, né, como se diz, ânus, vagina, não é isso? E eu não sei se eu estou errado, mas acho que a gente já tem hoje 2 vacinas que atuam contra tipos de câncer, né? Mais especificamente HPV, que é o vírus associado às lesões que levam ao câncer, se não tratadas, né? E a da hepatite B, que previne também, a infecção pode levar ao câncer de fígado, né? Isso. E assim, quando a gente fala disso, os países que já introduziram a vacina contra o HPV há 10 anos já estão colhendo hoje uma redução significativa nas infecções e na prevenção dos cânceres de colo do útero, né, doutor Guido? Pois E se perde quando você tem disponível. Eu lembro que fizeram até processos contra o governo para exigir a introdução da vacina gratuitamente no Programa Nacional de Imunizações. E hoje precisa se pedir, pelo amor de Deus, venha se proteger contra o câncer, que pode te matar. Pode, no caso da mulher, pode evitar, impedir que ela tenha, seja mãe, né? O sonho da maternidade, de uma família. E o risco de vida que se corre desnecessariamente. Se você pega um estudo que foi feito aqui no estado do Rio, vendo quais eram os motivos pelos quais os pais eram contrários à vacinação HPV nas suas filhas adolescentes, que foi o primeiro grupo que foi vacinado, você vê argumentos de todos os tipos. Mas um dos argumentos mais fortes é que isso podia induzir atividade sexual precoce nas meninas. Como se tivesse alguma lógica achar que a menina nunca teve nenhum tipo de atividade sexual, aí ela toma vacina e fala, pronto, agora eu posso ir para o motel. Quer dizer, é uma coisa absolutamente sem sentido. Mas, mesmo assim, teve que se fazer trabalhos mostrando que não havia nenhuma relação entre tomar vacina e ter atividade sexual precoce. Os países que já vacinam há mais de 10 anos contra a HPV fizeram esse levantamento e mostraram que não houve início precoce de atividade sexual, nem nada do gênero ocasionado pela vacina. E eu li também, doutor Guido, que alguns estudos que mostram que também não houve um aumento da atitude de risco em relação à questão sexual, ou seja, porque eu estou vacinado, eu vou fazer sexo sem proteção. E isso não se comprovou também. Até porque tem muitas outras coisas que se pegam. Exatamente. Sexo sem proteção, fala desde a gravidez não desejada até AIDS e outras infecções sexualmente transmissíveis que são importantes, inclusive a hepatite B, que é transmissível sexualmente, e que a vacinação é indicada nas primeiras 12, 24 horas de vida, né? Assim que a criança nasce, ela deve tomar uma vacina que pode ser transmissível sexualmente. E é o bebê que é protegido lá atrás, para que ele possa crescer livre desse risco, né, doutor Guido? E hoje em dia, no Brasil, a vacinação para a hepatite B foi estendida para todos os grupos etários. Independentemente da fase. Se você não tem antecedente de ter tido a infecção ou ter tomado a vacina, você pode se dirigir a um posto de saúde, uma unidade básica de saúde, e receberá a vacina que é útil em qualquer idade. E essas doenças, inclusive, a hepatite B, ela tende a ser muito mais grave no adulto do que na criança. Ela é grave, pode ser. Na criança, é terrível, porque se não se faz o diagnóstico, você só vai descobrir a doença quando a criança tem, na segunda ou terceira década de vida, ela tem o câncer relacionado com o vírus da hepatite B. Então, é fundamental fazer a vacinação de toda a população, e quanto mais cedo, melhor. Inclusive, não só para evitar a doença infecciosa, a hepatite B, mas para evitar o câncer. Sim. Inclusive, como o senhor bem colocou, está disponível para todas as faixas etárias, aí chamar a atenção dos maiores de 60, que não foram vacinados lá atrás, porque a vacina não existia quando eles eram crianças, né, e que eles estão suscetíveis. E hoje, felizmente, a qualidade de vida aumentou muito.
quando a gente fala de terceira idade, a gente não sabe nem mais do que está falando, qual é a referência, né? Estava circulando no WhatsApp uma notícia de jornal dizendo que uma velhinha de 40 anos tinha tido a casa derrubada por um ônibus que se chocou contra a casa. Agora você não imagina, uma velhinha de 40 anos, né, Zoguito? Então, assim, são pessoas, a gente está falando hoje, quando a gente fala da melhor idade, dos 60 a mais, pessoas que têm uma vida plena, e que inclui, inclusive, namorar e ter uma atividade sexual de qualidade, enfim, não há barreiras mais para isso, né? E que ficam expostas a infecções por não se protegerem, desde o uso do preservativo até abrir mão da vacinação, como no caso da hepatite B, né? Esse conceito de idoso é um conceito que está avançando cada vez mais intermediário. Por exemplo, tem países dos Estados Unidos, você é idoso aos 65 anos, no Brasil aos 60. Mas agora já estão achando um termo especial para quem tem até 80, né? Que é pessoas com idade avançada, e você só fica idoso depois dos 80. Quer dizer, são talvez eufemismos para melhorar o amor próprio das pessoas. Para acompanhar, né? A percepção, né? E quem você é, né? Porque aquele conceito do passado não cabe mais, né? E o doutor Guido também... Desculpe, não, você citou esse exemplo da velhinha com ônibus, né? Eu outro dia vi um exemplo de como varia a maneira de você encarar esse conceito de idoso. Eu tive um professor de geografia que foi extraordinário. Era o professor mais amado do colégio em que eu estudei, e ele já era bastante idoso quando deu aula para a gente, né? A gente sabia que... Mesmo assim, ele era bom. E outro dia, eu vi o anúncio fúnebre dele. E fiz as contas. Então, que quando ele dava aula para mim, que ele era muito idoso, ele tinha 37 anos. É a percepção do outro, né? Do mais novo. É verdade. Muito bom. Olha, o doutor Guido, ele tem uma atividade intensa, uma atividade intelectual fantástica, invejável. E, além de todos os estudos e inúmeros artigos que ele escreve muitos livros. Eu já falei de um, Recusa de Vacinas, Causas e Consequências, que está disponível para download gratuito no site da SBIM. Eu vou falar de outro. Esse, infelizmente, não está disponível para download no site da SBIM, mas está disponível para aquisição nas melhores livrarias do país. Ele se chama Vacinar, Sim ou Não? Um Guia Fundamental. Tem dúvida? Vacinar, sim ou não? Leia o livro. Ele escreveu em parceria com a Mônica Levi e com o Gabriel Ozelka. São outros grandes especialistas. Vou mostrar aqui a capa para vocês. Este, você não vai poder fazer o download no site da SBIM, mas você pode adquirir nas livrarias de todo o Brasil. E eu vou pedir ao Dr. Guido, então, que fale para a gente um pouquinho. O que a gente encontra aqui? Vacinar, sim ou não? O senhor dá os argumentos? Então, eu dou depois disso as respostas que a ciência dá a essas contestações, item por item. Depois, aspectos éticos e legais e as consequências da não vacinação. E, finalmente, um final, que foi muito difícil para mim escrever. Não sei se dá tempo de eu falar um pouquinho sobre isso. Sim. Mas o Dr. Gabriel Ozelka, que é um dos nossos gurus em imunizações, ele me fez a gentileza, quando escrevi o Recusa de Vacinas, o primeiro livro, de fazer uma revisão. Aí ele chegou para mim e falou: o seu livro está bom, viu? Está bom. Eu falei: que bom, mas o final está muito ruim. Falei: puxa vida, eu reconheço, eu tinha consciência que o final está muito ruim. Mas eu não sabia o que escrever. Aí eu tinha um congresso europeu de imunizações em Milão. Falei: vou lá para Milão e vou ver alguma coisa de interessante para pôr nesse final. Bem, eu fui para Milão, tinha vacinólogos de toda a Europa, e a única coisa que eu aprendi em Milão é que eles estavam 30 anos atrasados em relação ao Brasil. Aí fiquei meio chateado. E não encontrou ainda o fim para o livro? Não encontrei. Aí eu fui fazer a parte turística, né? E fui para a cidade de Ferrara. E peguei um hotel perto do castelo de Ferrara e saí para conhecer o castelo. Muito bonito, maravilhoso, até quando
estou saindo na última sala, tinha um cartaz na parede que dizia: amanhã, grande simpósio, recusa de vacinas, presença obrigatória para os médicos do Vêneto e do Reggio Emília. Falei, puxa, como eu gostaria de assistir isso daqui. Mas é só para os médicos dessas regiões, é claro que eu não posso entrar. Então, fui almoçar com uma senhora na cidade que é uma conhecida, e eu contei para ela da minha tristeza de não poder assistir. E essa senhora devia ser uma pessoa muito importante na cidade. Ela falou: você quer assistir? Eu falei: claro, eu queria muito assistir. Venha comigo. Me levou na secretaria, apontou para o secretário e falou: inscreva-o. O secretário ficou tão assustado que ele me deu 2 sacolas de inscrição. E eu fui a pessoa que mais prestou atenção. Seguramente tinha 100 médicos e eu prestando atenção e tomando nota e tudo. E aí eu vi aquilo que hoje vocês estão discutindo muito, naquele tempo menos. Que era o seguinte: eles estavam fazendo uma reunião porque os índices de vacinação nessas regiões tinham caído. E eles verificaram que 5% da população não era imunizada. 2% eram aqueles que eram, que hoje a gente chama de hesitantes, etc. Eles eram contrários a algumas vacinas, ou tinham medo de algumas vacinas, etc. E 3% eram contrários a todas as vacinas. Eu falei: por quê? O que está acontecendo? E aí eles verificaram que 75% dos sites que tinha na internet nessas regiões eram contrários às vacinas. E aí eles deram uma determinação para as prefeituras locais de terem cada uma delas um site com informações claras, simples, baseado uma em linguagem evidências. acessível, baseada em evidência, falando tudo sobre vacinas, aspectos positivos e até mesmo quais são as reações colaterais, etc., numa linguagem muito acessível. E, ao mesmo tempo, eles também determinaram que tivesse uma reunião por mês na sede da Secretaria de Saúde, aberta para a população, em que os médicos da região esclareceriam dúvidas. Bom, alguns meses depois que isso começou, o número de recusas de vacina caiu pela metade. Ou seja, a informação... Estão mostrando o seguinte, quer dizer, a melhor maneira de combater os antivacinistas é pela informação. Seguramente. Hoje em dia a gente discute aspectos legais, punições para aqueles que não vacinam os filhos e tudo mais. Mas antes de chegar a esses extremos, o fundamental é informar. Então, sabe, uma coisa que a gente bate muito, se discute se deve impedir uma criança de se matricular na escola porque a carteirinha de vacinação não está em dia. Independente dessa discussão, antes de tomar uma medida drástica, não seria importante chamar os pais? Conversar. Analisar a carteirinha, dizer: olha, está faltando isso, 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 informar os pais do que está faltando, informar os pais que a vacinação é disponível em tal e tal e tal lugar, naquela região, que ela é gratuita e que todos os benefícios da vacina podem ser obtidos com algumas idas ao posto. Eu acho que a grande maioria dos casos você reverte essa recusa ou esse até descaso algumas vezes, fora as dificuldades que hoje em dia a gente tem, até por aspectos econômicos, dificuldade de levar a criança no horário que o posto está aberto, falta eventual de algumas vacinas, etc. Mas é através da informação que nós vamos combater a recusa de vacinas. Perfeito, doutor Guido. A Sociedade de Imunizações vem fazendo um trabalho intenso para tornar cada vez mais acessíveis informações de qualidade, baseadas em evidências científicas. E, dentre esses esforços, estão os sites SBIM, que eu já citei aqui, e o família.sbim.org.br. São 2 sites
reconhecidos pela Organização Mundial da Saúde como de confiança e de qualidade de informação. São os únicos sites brasileiros até hoje, nós estamos em setembro de 2018, dentre outros esforços estão, por exemplo, esse material que a gente já falou, Recusa de Vacinas, Causas e Consequências. Esse livro não é da Sociedade de Imunizações, foi pela MG Editores, tem o apoio da SBIM aqui também, que é exatamente esse esforço de levar a informação para quem precisa, quem tem dúvida, quem está inseguro. Não deixe de se informar. A saúde é o nosso maior bem. Durante uma parte importante da vida, acabamos sendo responsáveis pela saúde, pelas escolhas de pessoas que são dependentes dos nossos cuidados, como os filhos, por exemplo. E é muito bom poder chegar lá na frente sabendo que a gente fez tudo o que pôde para garantir a melhor qualidade de vida para a gente e para aquelas pessoas que dependem das nossas escolhas hoje, para que elas cresçam bem, né, doutor Guido? E eu espero que na próxima vez que você estiver falando nesse microfone, em vez de você dizer que são os únicos sites que a gente tem, eu digo que você isso também. diga foram os primeiros sites. E é o que a gente quer. A gente quer que no Brasil aconteça exatamente isso, que a gente tem. Isso não quer dizer que os outros sites que existem não tenham qualidade. Até bom, nós somos os únicos que já foram certificados pela Organização Mundial da Saúde. É importante a gente frisar até isso. O próprio Ministério da Saúde tem o Blog da Saúde, que é extremamente confiável, é um canal de informação seguro também para vocês. E é importante, uma das coisas que a gente sempre chama a atenção é que, em geral, esses sites que trazem mentiras, notícias falsas e tudo, você pode reparar que uma característica é segundo um importante pesquisador, mas você não tem, às vezes, nada além do nome dele, às vezes é só o primeiro nome, não tem a universidade, não tem referência bibliográfica, onde esses estudos estão publicados. Se existirem essas informações, é importante você ir lá e olhar se essas publicações, se elas são confiáveis, se são tradicionais. A ciência ela é muito rigorosa com os parâmetros de avaliação de estudos, não é isso? Para que tenha esse cuidado de só veicular informações de qualidade. Então, fiquem atentos, informem-se, busquem, ouçam todas as opiniões para que a melhor escolha possa ser tomada e a gente torce sempre que a melhor escolha seja pela prevenção. Doutor Guido, muito obrigado, uma honra ter o senhor conosco. Foi um prazer. Eu queria só deixar uma mensagem final, que é o seguinte: eu sempre falo que as vacinas são o melhor presente que a medicina já ofereceu para a humanidade. Não vamos permitir retrocesso nessa área. Perfeito. Muito obrigado e a gente volta daqui a pouco com mais entrevistas.